Que aí vem uma história da minha vida. Tá. Eu me converti cedo, com 15 anos. Conheci Jesus, confessei Jesus aos 15 anos de idade. E comecei a me dedicar muito à igreja. Muito, muito, muito. E eu sempre gostei dessa parte criativa e queria fazer um curso de comunicação visual, alguma coisa assim. E nesse terceiro ano colegial, eu sofri um acidente. Sofri uma fratura, não foi um acidente, sofri uma fratura. Eu tive que ficar 2 meses em casa engessado. Então não podia ir em todas as aulas do cursinho. E eu dediquei esse tempo pra orar. E foi perna? Foi a perna, foi na tíbia, obrigado. E eu não podia, eu só podia andar de muleta e não podia botar o pé no chão por 2 meses. E eu usava aquele tempo à tarde, eu ficava muito tempo orando e lendo a Bíblia. E eu falando, Deus, eu quero fazer a faculdade, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, eu quero fazer no Rio de Janeiro, eu quero ir pra lá, eu quero fazer a federal, eu quero isso, fazer aquilo. E um dia, eu deitado na minha cama orando, eu ouvi uma voz muito suave falando no meu coração assim, você vai passar entre os 10 primeiros em administração na federal. Eu tinha tanta convicção que aquilo era de Deus, que eu não questionei. Mas primeiro, eu não sabia, eu não era um bom aluno, então passar entre os 10 primeiros nem era alguma coisa da minha ambição. Eu não sabia que a Universidade Federal da minha cidade tinha um curso de administração, e a administração não era um curso que eu, por assim dizer, tinha interesse de fazer. Ato contínuo, eu fui pesquisar. E era um curso novo, nunca tinha formado nenhuma turma, e eu só me inscrevi para esse vestibular, baseado nessa palavra. E eu não tinha ideia do que aquilo ia acontecer. E eu passei em 9º lugar. Num vestibular super disputado, como era curso novo na universidade, antes era oferecido só por universidades privadas. Quando eu comecei a estudar, eu falei, Deus, foi o Senhor que me colocou aqui. Eu vou ler a Bíblia, pensando o que o Senhor escreveu sobre a administração. E eu fui lendo a Bíblia e marcando muitas coisas. Eu não estava ainda aprendendo na faculdade, mas já estava aprendendo na palavra o que Deus tinha feito de administração. Anos depois, eu estava na minha congregação, na minha igreja, e meu pastor estava envolvido com jovens, com crianças, com trabalho social. E meu líder lá, meu pastor, falou, Marcelo, Deus tem um chamado para você, para vocês. Eu falei, amém, pastor, mas eu não tenho essa convicção. Eu comecei a trabalhar e Deus está me dando confirmação de eu seguir nesse trabalho. E aí gerou um conflito, porque... Quando ele falava, ele estava querendo dizer Deus tem um chamado para você dentro ministerial. Da instituição. Dentro da instituição, deve ser um obreiro, período parcial ou período integral, um chamado pastoral, alguma coisa assim. E eu ouvi aquilo com muita atenção. Era uma pessoa que me ensinou, que me discipulou. Claro. Mas quando eu orava e quando eu via, eu não estava lendo a circunstância, eu estava consultando a Deus. E o Espírito Santo não confirmava isso no meu coração. E eu continuava trabalhando. Fui trabalhar em banco. E a jornada do mercado financeiro é alucinante. E eu comecei a perder algumas reuniões na igreja, o que parecia que eu estava ficando menos útil no reino. Aí você vem aquela primeira imagem, não, mas Marcelo agora vai evangelizar as pessoas e levar as pessoas para a igreja, que as pessoas, eu achava isso, eu estou no trabalho, para quê? Para evangelizar e levar as pessoas para a igreja. Levar um bombom escrito eu te amo. Eu te amo, Jesus te ama, como esse adesivo aqui, essa pulseirinha. Eu te amo, a pessoa vai achar estranho. Aí tem um episódio marcante para mim, que eu fui ler os evangelhos, e eu comecei a um dia cair essa ficha, que Jesus, quando ele curava uma pessoa, libertava uma criança, dava vista ao cego, ele não falava vem, ele falava vai. Eu falando, aquela ficou me entregando. Então, Jesus falou assim, vai e entrega a sua oferta. Vai, pega a sua maca e vai embora. Vai pra onde? O gadareno, né? Vai e volta pra sua casa, volta pra sua família. Volta pra sua família. Vai pra onde? Vai viver. Ele não falava vem. Ei. Ele não fala vem pra minha igreja, vem pro meu curso de discipulado, vem pro meu curso de liderança, vem pra ser missionário na minha igreja, que é o que a gente fazia. Talvez faça ainda hoje. A pessoa foi curada, fala, não, agora você foi curado, irmão, agora você vai servir o Senhor. Mas peraí, eu tenho um emprego, eu sou funcionário público, sou professor, eu sou eletricista, sei lá, eu tenho uma lavoura. Não, irmão, agora, né, você vai ser consagrado ao ministério. Isso aí é menos importante, é a mensagem que a gente está passando para a pessoa. Resumindo a história, quanto mais eu trabalhava, mais Deus me ensinava. E menos eu estava envolvido em atividade ministerial, eclesiástica. Tinha a minha vida na igreja, o grupo familiar, etc. Mas eu acredito que Deus me permitiu viver isso até 2005, quando eu tive contato com o pastor Gustavo Bessa. Eu comentei contigo o artigo dele, que ele escreveu esse artigo muito interessante, até pra gente divulgar, depois chama... Legal, vou pôr o link aqui na descrição. Isso, que chama A Santidade do Trabalho Secular.
aquilo deu um nó na minha cabeça. Como que eu estava repetindo um padrão de pensamento. A santidade do trabalho secular. A santidade do trabalho secular. E eu estava repetindo na minha cabeça um padrão que veio, como eu falei, lá da Idade Média, de separar o que é clero do que é laicado. As missas eram celebradas em latim porque somente os clérigos tinham acesso àquilo. E os pobres mortais, os outros, não tinham acesso. Isso tudo evoluiu, a gente sabe, mas a mentalidade ficou... A reforma vem atacar isso, né? Exatamente, mas a nossa mentalidade ficou engessada nisso. E hoje, eu gosto de fazer essas estatísticas, né? Eu trabalho com número, com estratégia, né, Douglas? Nós temos nas nossas igrejas hoje cerca de 15 a 20% das pessoas envolvidas em alguma atividade ministerial. Ok. 15 a 20? De 15 a 20. E olha, são igrejas bem ativas, viu? 15 a 20 é um número alto. É um número, não, tô falando números altos. Ok. Tá? Você não vai passar de 20. Em geral, chega ali 10, 12%. Então, você tem uma igreja de 100 pessoas, você vai ter 10, 12, 15 pessoas ativos. Servindo os outros. Isso. Quanto maior a igreja, o percentual diminui. Então, você tem uma igreja de 3 mil pessoas, 15% seria quase 500 pessoas trabalhando. Todas as camadas, estou falando de pessoas de tempo integral e pessoas voluntárias, né? De obreiros. E os outros? Digamos 20%, tá? Um número alto. E os outros 80%? E eu convivo com irmãos e irmãs que têm aquela sensação de que, eu não sei, eu estou esperando ser chamado. Deus tem um chamado para minha vida. Como se aquilo que ela faz, de novo, qualquer atividade laboral não fosse tão santo como está no Ministério de Louvor, ou no Ministério Infantil, ou no Evangelismo, ou na ação social da igreja, ou até cuidando das cadeiras, do palco, do som. Ela fica esperando o momento de ser chamada. E isso precisava ressignificar na minha vida. A partir do momento que isso ressignificou, eu falei, meu Deus, o Senhor esteve comigo, eu fui lembrar de tantas salas de reunião que eu tive, de tantas responsabilidades que eu assumi, que o Espírito Santo me deu revelação. Que a paz, eu via as pessoas falando, eu não tinha ideia disso. Marcelo, quando você está participando numa reunião, parece que a gente fica em paz. Você transmite uma calma. Era a palavra que a pessoa usava. Transmite calma? Eu falei, não, eu ando com a paz. A paz encheu meu coração. Eu não tinha paz. Eu encontrei a paz em Jesus. E essa paz está comigo. Ah, mas tem o amor. Eu amo as pessoas não porque eu vou fazer negócio com elas. Não porque eu vou vender mais ou porque eu vou obter alguma vantagem. Eu amo porque o amor me invadiu. Eu tenho amor. Então, onde eu estou, o amor está comigo. Aí tem outras camadas. Por exemplo, revelação. A gente não tem ideia. Eu gosto de um testemunho. Essa história nem sei se é de algum irmão cristão ou não, mas esse cara resolveu pesquisar como é que era a produção de cana-de-açúcar. Okay. E ele começou a perceber que perdia-se muito na colheita da cana-de-açúcar. Estou falando aqui no interior de São Paulo. Então, as máquinas, ao passarem, quebravam aquela cana que sobrava, por isso que Jesus fala que ele não quebra, esmaga a cana quebrada, porque na colheita perdia-se muito. E as rodas do trator, a esteira, não sei, ela ia machucando, compactando o solo. Esse cara inquieto começou a observar, e um dia ele ficou observando a formiga. Parece, né? Parábola, bem isso, bíblico. Bem bíblico. E ele percebeu que a formiga, quando viu que as folhas estavam caindo, elas começaram a recolher aqueles fragmentos de folha que fica na colheita. Então, para a formiga, um sinal de que está na hora de produzir alimento para ela, ou vai ter abastecimento de alimento para ela, é quando cai a folha cortada. Porque ela não vai cortar a folha. Em suma, ele percebeu que ele, com as máquinas dele, estava atrapalhando o ciclo natural das coisas. E ele começou, e se a gente mudasse o pneu do trator? E se a gente não compactasse tanto o solo? E se a gente não deixasse tanta cana colhida para trás, porque a máquina passando deixou coisa para trás? Ele foi redesenhando, reconcebendo as coisas como elas eram feitas. Ele foi a primeira empresa certificada de açúcar orgânico no Brasil. Então, quando a gente olha o texto de Romanos que fala que a natureza fica aguardando a manifestação dos filhos de Deus, isso tem uma explosão na minha cabeça, porque eu acredito que tem estratégias, seja no agro, seja na indústria automobilística, seja na aeronave, seja no escritório de advocacia, contabilidade, arquitetura, que estão para ser reveladas. A história de José é marcante nisso porque o faraó teve um sonho, vai ter muito, depois vai ter pouco. E eu que trabalho com muitos executivos, a ideia é boa.
guarda 20% todo ano, na época que tá gordo, e depois a gente tem. Você tenta imaginar, quem trabalha no mercado corporativo, no mundo corporativo, sabe o que eu tô falando? Tenta convencer os teus pares, o teu chefe, os teus acionistas, que na hora que tá bom nós vamos guardar 20%. O problema não era a estratégia, a ideia. O problema era a execução da ideia. Exato. 7 anos. Isso é revelação, né? Isso é revelação. Porque sem revelação, tá bombando, só vai melhorar e vamos trocar de carro, vamos mudar de condomínio, vamos... As ações estão subindo, né? Vamos pôr a sede agora na Paulista e tal. Você só vai. Agora, havia uma revelação que foi dada e detalhe, quem interpretou aquele sonho foi um filho de Deus. Não só interpretou, mas ele foi colocado para viabilizar aquele clamor que a terra... Imagina, eu não tenho ideia, mas eram milhares de pessoas. Milhares de famílias. E o Egito foi feito diferente porque tinha um filho de Deus naquele lugar. Trabalhando. Trabalhando. Ele não estava dando culto? Não. Ele não era líder de louvor. Mas só assim para ilustrar, e o que a gente está falando aqui é chocante, e eu quero que você entenda o choque, ok? Você está me dizendo que, assim como a ministra de louvor no domingo lá está adorando ao Senhor, uma mulher manicure durante a semana está adorando ao Senhor. Sim. Você está me dizendo que assim como eu pregando lá no domingo, com a Bíblia aberta, pode ter um cara com um computador aberto, com uma planilha, e nós vamos chegar diante do Senhor, e nós dois estávamos adorando ao Senhor, se o coração dele, e esse aqui também da pregação, é isso mesmo, compreenderam a sacralidade, a santidade do que é a vida diante do Senhor. Exatamente. E não sou eu que estou dizendo isso. Porque pode falar, Marcelo inventou uma teoria legal. Marcelo, o que é isso, Marcelo? Deus tem colocado irmãos e irmãs no mundo inteiro falando sobre isso. Tem livros publicados, tem testemunhos vivos sobre isso. Vou contar uma história interessante. Eu costumo ser chamado para dar palestra para pessoas que estão em treinamento missionário, ou no Jesus Cop, né? Aqui é School. Jesus Cop School. Eu fui fazer uma disciplina lá que vocês me convidaram. E tem um episódio muito interessante que foi numa escola de missões e tinha uma moça e a gente estava falando de pessoas que estavam indo para a janela 1040. Ok. E a gente começou a encorajar esses irmãos e irmãs a ter algum trabalho para quando ele chegasse nesse país, ele pudesse estar inserido na sociedade. E essa moça era cabeleireira. E ela falou, mas eu larguei tudo. Eu trabalhei em salão muito tempo, aquele ambiente ruim e tal, mas agora eu estou aqui, neste ambiente, para servir a Deus. E eu me lembro conversando com ela, eu falei, irmã, mas qual o problema de você ser cabeleireira? E havia um conflito dentro dela, porque na cabeça dela, cabeleireiro não é missionário, e missionário não é cabeleireiro. E nesse processo de treinamento que a gente fez lá, a gente estava ajudando esses irmãos e irmãs a ressignificarem, a entenderem isso. Eu não tive mais naquela escola, mas tempo depois eu ouvi o testemunho dela. Ela falou assim, Deus me curou daquele trauma que eu tinha com a minha profissão. E eu vi que Deus me deu aquela profissão para abençoar pessoas. Ela mora num país hoje de maioria muçulmana, e ela falou, eu sou chamada na casa das mulheres, no ambiente que elas estão reservadas, não tem homem, onde elas se cuidam, e eu tenho acesso a cuidar do cabelo delas, e elas gostam muito de mim porque eu sou brasileira. Aí ela parou para dar o testemunho e falou, você tem ideia, cada mulher que eu coloco a mão na cabeça dela, eu tô orando por ela. E por conta da minha habilidade, eu passei a ter acesso a pessoas que eu jamais teria por conta... Então você imagina, o sujeito é um obreiro, é um missionário, e eu conheço testemunhos, isso eu não inventei. Meu irmão tá lá, ele viajou com a esposa e com o filho. O filho está na escola, ele é sustentado pelos irmãos, né, da igreja, organização missionária. Ele leva o filho na escola, volta, ele está em casa. O vizinho dele, que trabalha todo dia, que também tem filho na escola, sai de manhã, o irmão está lá. Volta para almoçar, o irmão está lá. Vai buscar o filho na escola, o irmão está lá. A vontade que ele tem de fazer, irmão, desculpa, o que você faz da vida? Você trabalha? Você trabalha? Ou em que você trabalha? Porque eu assumo que todo mundo trabalha. Em que você trabalha? E ele não conta. Ele está sempre alegre, educa bem o filho, o dinheiro, ninguém sabe de onde que vem o dinheiro dele. E esse rapaz uma vez falou, Marcelo, acho que eles devem achar que eu sou traficante. Porque pensa, Sim. Eu vim do Brasil, que é um país abundante, para um país de mais escassez. Eu não falava o idioma. A minha esposa veio sem falar o idioma. Eu coloquei meu filho na escola.
Eu tô todo dia trabalhando, de vez em quando eu sumo na cabeça do meu vizinho. Foi pra onde? Não, foi pra uma convenção missionária lá no país X. E daqui a pouco eu volto. Onde você tava? Eu tava lá na Bélgica. O vizinho dele, para fazer uma viagem pro país vizinho, pra Bélgica. Então, observa, mas a gente chegou nessa discrepância onde trabalhar não é adoração e adoração não é trabalho. Voltando à tua pergunta, eu contei essa história toda da manicure, da cabeleireira, porque não é só para evangelizar que nós estamos ali. Nós estamos ali para fazer muito bem aquilo. Muito bom. Para cuidar de cabelo, cuidar de unha, cuidar de papel. Meu pai é advogado, ele tem uma habilidade para ler, leis para ler, e parece que aquilo salta aos olhos dele. A justiça a ser feita, a justiça a ser feita, saber os direitos que a pessoa